Bom, gente, nossa videoaula de hoje vai ser em forma de resenha. É uma resenha sobre o conto Missa do Galo de Machado de Assis. Então vamos fazer aí uma leitura, né, acerca do conto para a gente entender mais como esse conto ele é um conto bastante interessante, né, e por que ele é um conto muito usado nas aulas de literatura, né, para, para a gente entender aí, né, um pouco da obra de Machado de Assis. O conto, como se pode observar, ele se desenrola mais consistentemente no nível do suspense. Há um primeiro momento, um adultério consentido. O escrivão Menezes sai de casa para ter um caso com uma senhora, né, que não é mencionado no texto, que é divorciada. A gente só sabe que ela é divorciada. Enquanto que sua esposa, né, a dona Conceição, aparentemente demonstra suportar essa situação. O papel secundário da personagem adúltera do escrivão Menezes vai ser crucial para entendermos a concepção da história, pois enquanto ele, o escrivão, mantém relação de conjunção com o objeto amor, né, está em posse de um relacionamento, a sua esposa encontra-se em situação contrária, ou seja, em disjunção com o amor. Tá? Pela lógica da própria narrativa, sempre haverá uma transformação no enunciado de estado. Né? Ou com o sujeito que esteja em conjunção com o objeto, ou com o sujeito que esteja em disjunção com um objeto. Nesse caso, duas personagens se encontram em situações similares de junção. Conceição, né? Dona Conceição com o objeto amor e o senhor Nogueira com o objeto missa do galo. Aí tem um trecho que exemplifica isso aí. Havendo ajustado com o vizinho, irmos à missa do galo. Quem pronuncia essa frase é o senhor Nogueira. Então ele tinha marcado com um amigo deles se encontrarem para assistir a missa do galo naquele dia, naquela noite. Conceição, no que se refere ao processo conjuntivo e disjuntivo, ou seja, posse ou privação de algum objeto, né, haveria sofrido de fato uma privação, não só do objeto amor, mas também do objeto respeito, o que dá margens para um comentário crítico do narrador a seu respeito. Né? Boa Conceição, chamavam-lhe a santa. Entretanto, a partir da segunda parte, deixa eu colocar o da aqui, a partir da segunda parte do conto, mais precisamente onde se inicia, do ponto de vista estrutural da narrativa, o conflito, começamos a perceber a transformação dos sujeitos que estão em disjunção dos seus respectivos objetos, que é o senhor Nogueira e a senhora Conceição. Ainda pela lógica, o sujeito responsável pela privação de Nogueira seria o tempo, tá? E porque o tempo não passa para que Nogueira possa entrar em posse do objeto missa. A gente está trabalhando, a gente está chamando é, qualquer qualquer circunstância de objeto, tá? Para a gente dar mais clareza à nossa análise aí. Então tem um trecho que exemplifica. Outro trecho, ó. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Então tem dois aspectos fundamentais. A narração em primeira pessoa e o narrador personagem. Os personagens agem naturalmente, porém o narrador alterna a relação distanciamento-presença. Por quê? Porque ele fica de fora da história e ao mesmo tempo dentro da história. Para que ele fica de fora? Para, além de narrar, né, para fazer o seu próprio julgamento a respeito do que aconteceu. Tanto que o conto ele é uma história que já, né, toda a narrativa, todo o texto narrativo é uma coisa que já aconteceu, tempo passado, né? Então isso é um prato cheio aí para a gente poder fazer, para os narradores fazerem um tipo, né, de análise aí
daquilo que acontece. É o que acontece no conto. O próprio narrador, que é personagem, ele se distancia da história para poder fazer umas críticas e opinar sobre aquilo que aconteceu, sobre os fatos. É? Ele reconstitui os fatos nesse sentido. A ótica da trama passa pelo crivo da sua concepção pessoal. Foi o que eu falei. Há, por esse motivo, uma oposição entre actante versus intérprete. Né? Ou seja, oposição entre aquele que faz com aquele que julga. Com esse recurso, o autor Machado de Assis consegue dar às personagens dois níveis de ações, as verdadeiras e as secretas. Fica claro nessas circunstâncias que o escritor não pretende estabelecer nenhuma verdade absoluta, mas sim o contrário, que a verdade depende do ponto de vista de quem as avalia. Tá? Nem mesmo o narrador que se encontra nessa advocacia não estabelece verdades, mas as manipula. Tá? Aí entra o papel das personagens. Esses, sim, estipulam verdades e valores absolutos. E por conta disso, elas criam, né, uma autoimagem sem saber, subconscientemente, porque são as manifestações do subconsciente que o narrador realmente, né, está narrando para nós. O senhor Nogueira, que é o narrador personagem, se nós não nos libertarmos de nossas verdades absolutas, ele pode ser julgado como patético por suas ações inúteis, típicas de um anti-herói. Conceição é uma mulher passível de mau destino, desvalorizada, desonrada, etc. Porém, aquelas últimas horas em que se encontram as duas personagens, né, principais, revelaram não ações naturais, mas situações circunstanciais de de proporção universal, dentro da proposta da escola realista de que Machado faz parte. Então o texto ali está sempre jogando com as concepções, né, com as características da escola realista. Mas não é só isso, não. Esse texto ele é muito interessante porque ele não fica só dentro das características do realismo. Não, ele tem situações em que você vai revelar avanços, né, sobreposições das características do realismo que vão além do realismo. Tá? Vocês vão perceber depois. Então vamos ver aí a questão do adultério. Sabe-se que na época em que Machado de Assis escreveu o conto Missa do Galo, questões como essa do adultério ainda mereciam bastante reflexões. Contudo, ainda era um grande tabu, muito mais passivo de discursos conservadores e, consequentemente, preconceituosos. O que se depreende do texto, à primeira instância, é que o autor seria a favor do adultério e que, para usar uma expressão cotidiana, chifre trocado não dói, as personagens de Nogueira e Conceição nada mais fizeram que jogar com esse ditado popular. Né? É o que acontece no texto. Enfim, os fatos narrados pelo autor, da maneira pela qual ele nos apresenta, não justificam as circunstâncias que provavelmente deduzíamos como adultério. Traição tanto pode ser desejo de trair como o fato propriamente dito. Isso acontece muito nas obras aí mais marcantes de Machado de Assis. Né? Insinuações, interpretações, etc. Ou nenhuma das alternativas. Né? Então, traição tanto pode ser desejo de trair, como o fato, a própria traição, como insinuações de traição, como interpretações que nos levam a questionar, a concluir que houve ou não, que houve traição. Né? Então ele diz aqui, ó, é isso que, a meu ver, Machado de Assis tenta desvendar em seus vários textos sobre o tema, a complexidade da temática fidelidade versus
traição, tá? Ainda, ao contrário do que se costuma dizer a respeito da estética da prosa machadiana, principalmente as de primeira pessoa, em se tratando de realismo ou naturalismo, a gente tem um crítico chamado Guilherme Melchior, em sua breve História da Literatura Brasileira, vai abordá-la sobre os aspectos do impressionismo. É isso que eu falei, que esse conto do Machado de Assis, junto com outras obras, é, vou citar aí o próprio Dom Casmurro, né? Romance do Dom Casmurro, eles vão além das questões de realismo naturalismo. Né? Então, segundo o crítico Guilherme Melchior, é, esse conto do Machado de Assis ele pode ser visto sob a ótica do impressionismo. Vamos é, tentar ver por quê. A prosa de Machado de Assis, a produzida no tardio 800, isso está lá no livro de Melchior. Portanto, última fase do escritor já carrega aquela mesma ideia dos irmãos Edmond, né, de 1822 a 1896, e de Julius, 1830 a 1870, a de figurar a verdade dos estados mentais com maior precisão possível. Deixa de lado a estrutura cronológica, linear, a impessoalidade e a onisciência tão útil aos realistas e adota o ponto de vista do herói, autor de suas análises psicológicas. Né? Isso é uma boa crítica aí aos contos de Machado de Assis, né? Mais precisamente o conto Missa do Galo. Os contos machadianos não fogem à regra. Logo, Missa do Galo deve ser estudado por esse ponto de vista. Se realista fosse, né, a atenção maior estaria voltada aos aspectos técnicos, estruturais e formais de narrativa e de composição. Ou se ainda estivesse dentro da concepção naturalista, né, exploraria o intercurso de forças mecânicas sobre os indivíduos e seus atos, o caráter e o destino das personagens, a hereditariedade, como também o ambiente. Mas nada disso aparece nesse conto. Né? Entretanto, o texto em análise, né, conto de Machado de Assis, Missa do Galo, convida o leitor a perceber outros fenômenos, né, que são os fenômenos das impressões. Tá, gente? Então, essa resenha quis mostrar que o conto Machado de Assis, que pode estar que aparentemente poderia ser considerado, né, que Machado de Assis é considerado aí um dos maiores expoentes do realismo, naturalismo. Entretanto, de acordo com alguns estudos mais recentes, podemos perceber que em alguns textos de Machado de Assis, alguns contos, a estrutura narrativa ou o teor, né, do conto ou do romance, ele vai além dessa proposta realista naturalista. Então, a partir do momento que você analisa o texto mais cuidadosamente, você percebe que o texto do Machado de Assis ele ultrapassa esses limites. Né? E o que a gente percebeu ali, o que a gente vai perceber dentro do conto, é as questões do impressionismo muito presente. Tá? Então aí a gente teria que pesquisar um pouco mais sobre o impressionismo e reler o conto de Machado de Assis, que é muito interessante. Tá? Ficaremos por aqui, nosso tempo já está escasso.